Povo amado, povo escolhido de Deus, casas dignas, casas que estão sendo achadas pelo Senhor para sua habitação, para que Ele realize aquilo que Ele deseja fazer na terra. Sejam bem-vindos, em nome de Jesus. Nós continuamos na nossa jornada 3:16, encontrando pedras preciosas que o Senhor tem nos trazido dia após dia, nesse passeio que estamos fazendo pela Bíblia e parando em cada versículo 3:16. Bom dia, Jô, bom dia, Laurinelli, irmão Walter. Hoje, sexta-feira, nosso último dia de encontro assim virtual. Prosseguimos juntos, continuamos elevando a nossa alma ao Senhor, buscando dele a nossa alimentação, o pão que nos guia em todo o tempo, que é a sua palavra é a direção para as nossas vidas. E eis-nos aqui mais um dia, persistindo, perseverando, e nos fortalecendo dia após dia. Bom dia, Lilde, bem-vinda. Bom, hoje nossa parada nessa jornada está em 2 Crônicas. O contexto que nós vamos encontrar no capítulo 3 é sobre a construção do templo de Salomão. E aí tem várias ordens de como fazer, como deveria ser. E lá no 3:16 nós vemos o seguinte: fez correntes entrelaçadas e colocou-as no alto das colunas. Fez também 100 romãs, colocando-as nas correntes. Bom, só lendo assim, parece que não tem muita coisa assim pra gente encontrar aqui, É algo muito técnico esse texto, Tranquilo, em termos de interpretação, é fácil da gente interpretar. Fez corrente, colocou na coluna, fez romã, colocou lá. Mas nós sabemos que o templo, e tudo que o Senhor mandou construir, tudo tinha um significado, Nada foi colocado ali à toa, nada foi colocado daquele jeito, daquela forma, à toa. Tinha um significado, tinha um sentido. E enfim, então nós vamos encontrar qual era o sentido dessas correntes entrelaçadas, das colunas, que são os elementos citados aqui. Essas colunas, elas estavam na frente do templo, logo na entrada. Logo quando a pessoa chegava, ela ia se deparar com essa coluna. Então era algo que ficaria visível. É interessante também pontuar que era uma prática dos povos daquela época, as grandes construções. Bom dia, Luísa! As grandes construções eram uma prática, era tudo muito suntuoso, era tudo muito com detalhes, com um acabamento delicado. Então tinha também um tanto da cultura local. Hoje os nossos prédios são prédios mais secos, retos, não tem tanta borda, enfim, a gente não tem mais esse tipo de construção. Se a gente tiver, são as construções que vieram, que ficaram antigas, mas fazendo agora não é mais assim. Bom, então essas colunas ficavam na entrada do templo. Então a primeira coisa que a gente pode pensar, é com relação ao que são colunas. Coluna é algo que vai sustentar, que precisa sustentar no ambiente. E o templo era o lugar de habitação do Senhor. Nós, desde visitação, onde ele vinha, hoje nós repetimos e falamos isso, que nós somos esse templo, do Espírito Santo de Deus. E também é necessário que tenha, logo na nossa entrada, logo quando é possível nos ver, essas colunas fortes que nos sustentam, que sustenta
esse templo. E essa coluna forte que vai nos sustentar é o nosso relacionamento com o Senhor. Ela precisa estar bem firmada, porque senão esse templo vai ruir, né? Nós precisamos de um relacionamento íntimo, pessoal, que vá muito além da ida aos cultos, que vá muito além apenas da leitura da Bíblia. Bom dia, Dona Nides, bem-vinda. Que vá muito além da leitura por ler da Bíblia ou das orações que fazemos de modo um tanto religioso, né? Orações rápidas, orações já costumeiras. Jesus nos advertiu isso, né? Quando os discípulos pediram que ele ensinasse a orar, ele falou um modelo de oração que hoje nós usamos, que é o Pai Nosso, mas ele também disse que a gente não devia usar de vãs repetições, né? Não que não poderia haver repetição, né? Mas não usar de vãs repetições. Algo vão é algo sem sentido, algo que não tem... Estou falando por falar, mas não entrou no meu coração. Eu não sei exatamente o que eu estou dizendo. Eu só sei que é assim, né? Que nem aquele filme. Não sei, só sei que é assim e vou levando e vou fazendo. Então, o nosso relacionamento com Deus, ele precisa ir além da estrutura, além do fazer porque eu vi outro fazendo, fazer porque me ensinaram que era dessa maneira, né? Nós precisamos avançar, né, nesse conhecimento do Senhor. É isso que sustentará a nossa trajetória com Ele. Então, essas são as colunas, né? E essas colunas, né? Coluna sempre é de baixo para cima, né? Então, é indicando mesmo esse elevar, esse buscar o alto, né? Aí depois ele nos fala que nessas colunas foram colocadas correntes entrelaçadas. Ai, gente, eu tô com sono. Correntes entrelaçadas. E colocou essas correntes no alto das colunas. Não foi na parte de baixo. Não foi sustentando, né, a sua... enfim, né? Como é que diz? Não foi embaixo mesmo, né? Sustentando a parte de baixo, o fundamento, mas sim sustentando lá em cima. E essas correntes entrelaçadas, né? Bem, as correntes vão dar uma sustentação maior para essas colunas, vão segurar. Quem entende aí de arquitetura, engenharia, poderia dizer para a gente com muito mais propriedade sobre isso. Mas aqui nós podemos entender essas correntes que estão entrelaçadas como o nosso relacionamento uns com os outros, que é também base importante da vida cristã. A vida cristã não é apenas o nosso relacionamento com Deus. Muitos de nós somos enganados quando repetimos ou ouvimos essa afirmação de que importa apenas eu e Deus, né? Importa apenas o meu relacionamento com Deus. No meu quarto eu busco, eu oro, eu tenho esse mover do Espírito, eu sinto a presença do Senhor, Ele me diz coisas tremendas, maravilhosas, Ele faz isso. Mas isso não é assim, entenda, tá? Esse suficiente, porque não é o que o Senhor deseja, que nós tenhamos relacionamento apenas com Ele. Ele nos chama para iniciar um relacionamento com Ele, mas esse relacionamento com Ele deve nos guiar a nos relacionarmos uns com os outros. Jesus, na oração lá de João 17, fala isso, de sermos um, como Ele é com o Pai, que nós sejamos com Ele e também uns com os outros. Então, também é parte importante. E quando eu li das correntes entrelaçadas, eu me lembrei que Paulo sempre falava, né, do elo, né, do vínculo da perfeição, né, o amor que é o vínculo da perfeição, que esse amor nos revista. Sempre que ele falava do relacionamento, né, uns com os outros, ele dizia algo assim, ou também da gente estar
envolvido nos entranháveis afetos. Então isso também veio ao meu coração. Essa corrente que vai ser o apoio, né, para que a coluna permaneça firme. Nós precisamos uns dos outros, nós precisamos da comunhão uns com os outros. É nesse relacionamento também que nós vamos ser levados para o alto. Olha só, poderia as correntes estarem na terra, mas elas foram colocadas no alto, indicando, né, que essa unidade, essa vivência nos levaria, nos guiaria, também nos fortaleceria no nosso relacionamento com Deus. E as correntes estão unidas, né? Uma com a outra. Se eu tiro um elo, ela não é mais uma corrente, né? Correntes entrelaçadas, né? A corrente precisa uns dos outros, né? Cada elo ali da corrente, e elas ainda estão entrelaçadas. Então eu sei, irmãos, que é difícil esse relacionamento, né? Relacionarmos com outras pessoas é algo que é desafiador, né? Porque nós vamos nos deparar com inúmeros tipos de pessoas. Muitas pessoas que têm fé no Senhor, que creem nele, mas que ainda não se permitiram ser transformadas, que ainda não receberam essa iluminação dessa verdade. Enfim, mas faz parte da nossa caminhada e nós precisamos aceitar esse desafio. É relativamente fácil, né? A gente caminhar com Deus. Eu sei que tem as dificuldades, mas ter esse relacionamento com o Senhor, porque o amor dele nos preenche totalmente, o perdão que ele nos oferece é um perdão acolhedor. E quando temos que exercitar isso uns com os outros, né? Olhar no olho um do outro, liberar perdão, amar não com o sentimento, mas amar com as atitudes, né? Com o entendimento. É nesse momento em que nós estamos caminhando para a santidade. E se aprendermos a honrar uns aos outros, né, a enxergar Cristo, discernir o corpo de Cristo um no outro, nós vamos entender, né, o grande mistério do Senhor. Então, já na entrada do templo, já havia isso. 2 colunas fortes que indicavam que aquele templo estava sustentado. Correntes no alto dessas colunas para fixar mais ainda, né? Para ser mais algo que desse força e sustento. E também existiam algumas frutas decorativas, né? Existia a beleza também, né? Precisava vir a beleza, não era só a rigidez do ter que estar firme, não era só a rigidez do tem que congregar porque a gente precisa um do outro. Não, existia também a beleza, e essa beleza era trazida pelas romãs. Romã é uma fruta conhecida nossa, né? É uma fruta que a gente sabe que ela tem alto poder medicinal. Aqui, pelo menos no Nordeste, sempre se fala, né, do poder medicinal da romã, de você consumir até para garganta inflamada e tudo mais, vitamina C, a gente sabe disso. Uma característica interessante da romã, voltando um pouco, lá naquela região também era assim, a romã também era conhecida, né, e era valorizada, ela tinha era muito usada por aquelas culturas, né, justamente para inúmeras nessa questão medicinal, também como, ai meu Deus, esqueci a palavra, né? Na questão da virilidade também, ela era usada, enfim. Então, a romã, ela tem uma característica interessante, né? Dentro dela, você olha e vê mais polpa, você vê mais semente do que polpa. Ela é cheia de semente. Então, essa romã, ela nos lembra que se estivermos firmes, né, nessa trajetória, nesse relacionamento com Deus, uns com os outros, nós iremos amadurecer e nós teremos muitas sementes, né,
para abençoar, para entregar, para fazer com que aquilo que tem sido feito em nós seja abundante e gere novas colheitas, enfim. Então, essa também, acho que tem uma romãzinha, né? Olhando aqui agora, parece uma romãzinha. Esse fruto também diz isso, das sementes. E é interessante porque sempre o Senhor está falando de semente, que a semente precisa morrer para que algo nasça, para que o novo venha, a semente precisa morrer, né? Outra coisa é que ela simboliza reconciliação. Então, a romã, sem romãs envolvendo essa coluna, indica que nós fomos aceitos, né, reconciliados com Deus em Cristo Jesus e que por isso também podemos ter reconciliados o nosso relacionamento uns com os outros. Não nos vemos mais como inimigos, o outro não é mais o nosso quinhão, né? É quinhão que fala não, né? Aguilhão, acho que é aguilhão, que é a palavra que eu quero dizer. Não é mais o nosso algoz, né? Não é mais aquele que nos ameaça, né? Como nós ainda vemos no mundo, homens lutando contra homens, né? Não é mais. Acabou isso em Deus. Nós fomos reconciliados nele, em Cristo Jesus, e por causa disso recebemos também a nossa reconciliação entre nós. Hoje podemos viver em paz, né? Podemos exercitar o amor entre nós, o cuidado, enfim. Isso é o que nós podemos enxergar no 3,16 de hoje, né? Valorizar o nosso relacionamento com o Senhor, cada dia mais fortalecer esse relacionamento e que esse relacionamento também nos ajude a termos relacionamentos fortes, seja na nossa casa, com os nossos maridos, com as nossas esposas, com os nossos filhos, com os nossos netos, com os nossos irmãos em Cristo, né? Que esses relacionamentos sejam fortes e que eles sustentem também essa coluna, nos guiem para o alto e que sejamos, né, essas romãs que são úteis, são cheias de valor medicinal, que trazem a cura e que são cheias de sementes que podem ser lançadas e produzir, né, outras e outras e outras colheitas. Amém? Bom dia, Kleber. Deus nos abençoe. Nós estamos já encerrando, mas você que chegou agora pode acompanhar a gravação, vai ficar salva, tá? Santo Deus, eterno Pai, nosso amado Pai, eis-nos aqui, Senhor. Queremos sim aprender a viver essa vida forte que o Senhor nos convida a viver, Senhor. A sermos fortes em Ti, a estabelecermos essa coluna que sustenta a nossa relação contigo, nossa comunhão contigo, Senhor, e uns com os outros, Senhor. Ó Deus, eis-nos aqui, queremos a revelação do que significa estarmos unidos como correntes entrelaçadas, Senhor. Queremos entender mais sobre isso, Senhor. Deus abençoa cada família, que isso comece nos lares, Senhor, porque afinal de contas somos irmãos em Cristo também. Então que toda barreira entre o marido e a esposa caia por terra, Senhor. Que eles se vejam mesmo um como ajudador do outro, Senhor, a manter essa coluna firme, Senhor, da comunhão e do relacionamento contigo, Senhor. Que haja entranháveis afetos, que estejam mesmo, Senhor, entrelaçados. Maridos, esposas, pais, filhos, que comece nas casas dignas, Senhor, e que avance, Senhor, em cada relacionamento que nós tivermos, Senhor. É o que nós te pedimos nessa manhã, Senhor, em nome de Jesus. Dá-nos um final de semana na Tua presença, com discernimento, Senhor. Ó Deus, com entendimento do que devemos fazer, Senhor. Que seja em paz. Oramos pela região que está em guerra, que o Senhor sustente aqueles que ali estão, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Amém. 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 Nós nos vemos na próxima segunda, se assim o Senhor nos permitir.